Nessa aula, nós vamos iniciar um projeto React com o intuito de, no próximo vídeo, nós migrarmos essa implementação baseada apenas em React para uma implementação baseada em React com Redux, para ilustrar os conceitos vistos nas aulas anteriores. Para isso, eu já tenho uma pasta aqui que eu chamei de Redux Simple, que é uma pasta que eu criei a partir do comando create react app. No entanto, dessa vez eu utilizei o comando create react app um pouquinho diferente, tá? Que eu passei o nome da pasta, né? E só que eu passei também um modelo de template específico, que eu pedi um modelo de aplicação React que já viesse com o Redux implementado, tá? Então essa daqui é uma pequena diferenciação na forma de criação do projeto. E aí, então ele já vem com algumas dependências atreladas que resolvem para mim o Redux na minha aplicação, o padrão. Se vocês observarem a estrutura dessa nossa aplicação gerada, ela é bastante similar à estrutura anterior. No entanto, ela já vem com algumas pastas extra, a pasta app e uma pasta features. E só para, vamos dizer assim, eu não vou, nesse primeiro momento, alterar as implementações associadas à pasta app e pasta features, vamos simplesmente ignorar elas. Eu vou acrescentar uma nova pasta e a partir dessa nova pasta nós vamos inserir nos nossos componentes, tá? A primeira alteração que eu vou fazer vai ser no componente principal da aplicação, que é o componente app. Ele já vem com um monte de coisa inserida dentro dele, que eu vou simplesmente remover para deixar a nossa aplicação mais simples, tá? E porque a princípio eu não vou trabalhar com todos esses componentes. Vou tirar também alguns imports aqui que a gente não vai utilizar. E nessa aula, em termos de contextualização, nós vamos implementar um componente React simples, o mais simples que eu consegui pensar, na verdade, para a gente começar a trabalhar com a ideia de Redux. E depois a gente vai tentando deixar ele um pouquinho mais complexo. E o contexto da aula que eu gostaria de trabalhar era na implementação de um componente chamado... Eu vou colocar aqui User Registry, vai. Seria um componente de registro de usuários. E aí, basicamente, então eu vou importar esse User Registry e eu vou definir onde que eu vou colocar ele, que a princípio eu vou colocar numa pasta que eu vou chamar de user/user registry. E aí, então, eu vou importar ele desse lugar. E, especificamente, então, o que eu vou ter que fazer no primeiro momento é criar essa pasta, que a princípio ela vai estar localizada aqui mesmo. Então, eu criei a pasta user. E aí dentro da minha pasta user, eu vou inserir esse arquivo user_registry.js. Esse arquivo a princípio ele vai ser um componente nosso. Esse componente eu vou implementar utilizando a forma de funções dos componentes React. Eu poderia utilizar classes também, o conceito de Redux continuaria funcionando mesmo se nós estivéssemos utilizando classes, mas nesse momento eu vou utilizar a função mais a título de domínio próprio. Eu vou definir uma função, user_registry, para ser um componente. A única coisa que eu preciso é que esse componente ele retorne o código HTML atrelado à sua própria renderização. E a princípio eu vou definir um código bem simples, que ele só vai ter um div. Eu posso definir também um H2 aqui, que basicamente só para dar um título para esse componente, que vai ser registro de... Opa! Esse componente, para funcionar, ele precisa necessariamente importar o React. E, num primeiro momento, as informações que eu gostaria de inserir dentro desse componente, basicamente eu gostaria de inserir um input. A princípio eu vou inserir um valor vazio nesse input. Eu gostaria de inserir um elemento button. Esse botão button ele vai ser vou colocar aqui só como adicionar. E eu vou definir uma lista não ordenada para apresentar todos os usuários registrados no meu sistema. Então, a título de interface, o que eu normalmente estaria esperando dessa nossa aplicação
é que ela apresentasse para mim, por exemplo, da mesma forma como eu mostrei nos slides, né, uma lista de usuários, né, tipo Paulo, João e assim por diante, né? Então, só para a gente visualizar exatamente o que já foi implementado, eu já estou rodando esse componente de interface na minha... Eu já estou rodando esse projeto React no meu navegador e a princípio essa daqui é a renderização dele, conforme eu mostrei. Só que a princípio todos os valores estáticos, da forma como eu sempre trabalhei, só que agora vamos tentar deixar isso daqui um pouquinho mais dinâmico, tá? A princípio, esse meu projeto eu imagino que ele vai ter dois estados principais, né? Esse componente de interface, né? Que é um estado para armazenar o valor do meu input e um estado para armazenar a lista dos meus usuários cadastrados no sistema. Então, a princípio, eu vou precisar definir dois estados. Os estados, a princípio, eu vou definir por meio dos hooks do React, que nesse momento eu vou usar só o useState. E para definir esses componentes, então eu vou definir a princípio dois estados. O primeiro estado vai ser o estado do meu input, que eu vou chamar de novo, vou colocar em inglês, né? O user. E ele vai ter também atrelado a ele um método setNewUser, que vai receber o setState. E o valor padrão dele vai ser valor vazio. E o meu outro state vai ser a minha lista de usuários, que vai ser o users, e ele vai ter um setUsers. E o valor inicial dele vai ser um vetor vazio, né? Porque o vetor, o padrão da lista de usuários minha vai ser vazio. Então, por padrão, o que eu vou fazer, a minha lista de usuários, ela vai ser definida por meio de usando os usuários. Para cada um desses usuários, eu vou rodar uma função, que vai pegar um usuário, cada um deles vai ter atrelado um índice, e para cada um desses usuários eu vou criar um LI, eu vou definir uma chave, porque ele necessariamente precisa ter um valor único, e esse meu LI, dentro do meu LI, eu simplesmente vou escrever o nome do meu usuário. Então, basicamente, eu estou gerenciando a minha lista. Adicionalmente, o meu input do tipo texto, ele vai armazenar o valor, o state, né, new user. Eu vou precisar necessariamente definir uma propriedade de change, né, que quando ocorrer uma alteração no estado desse componente, o que eu quero fazer é atualizar o estado de new user com o valor do elemento que foi alterado. E por fim, o que eu vou precisar definir vai ser que quando o meu usuário clicar no botão adicionar, ele vai chamar uma função que eu vou chamar aqui de add. E a função add, basicamente, ela vai ser uma função que eu posso definir fora do escopo do meu método render, né, que eu vou definir aqui como simplesmente uma função add. Não é uma função assíncrona nem nada. E essa função add, o que ela vai fazer, basicamente, ela vai setar os users da minha aplicação, vai atualizar eles, na verdade, né? Sendo que anteriormente ele tinha o valor de users, e eu vou utilizar o mesmo valor, só que eu vou acrescentar o new user nessa lista. Adicionalmente, eu também poderia, por exemplo, setar o new user para vazio, né? Que é para setar a minha caixa para vazio. E agora vamos visualizar as implementações que nós fizemos. No princípio, ele está falando aqui que o setState não está definido. Eu não sei onde que eu coloquei setState. Não é setState, é useState. Eu não sei porque eu escrevi setState. Uma vez definido o useState, a nossa aplicação ela começa a funcionar. Eu tento inserir o usuário, adiciono, beleza, funciona. Insiro outro, funciona. Insiro outro e está funcionando. Então é uma aplicação bastante simples, um componente que ele não usa muitas das coisas que nós... na verdade só usa coisas que nós vimos. O intuito da nossa próxima aula vai ser transformar esse componente de interface, que é um registro de usuários, considerando a arquitetura Redux. Então a gente vai identificar o que a gente vai ter que alterar na nossa aplicação para que ela seja compatível com esse novo modelo de arquitetura.